Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Spot Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta e também apresentador do programa Spot Show, junto com essa figura que entrou aqui, o nosso querido professor Luiz Taioli, Jorge Carlos Júnior também. Muito bem, galera, complementando aí o nosso dia de ontem, anos, né? 3 anos de programa Spot Show. Nós vamos estar aqui hoje fazendo uma live especial também com o professor Edinaldo Herculano de Miranda Júnior, o nosso conhecido professor Mano, que já está dividindo a tela comigo. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Marcelo. É um prazer te conhecer, né, cara? Pô, Grande prazer. prazer é meu, ainda mais. Olha, galera, quem não conhece o professor Mano, que talvez a maioria esteja aqui nessa live aqui, mas pega, olha o currículo da pessoa, minha gente. Olha lá, autor dos livros Teoria da Multinatação, Teoria dos Multinados, 365 dias nadando diferente e repensando a arte de nadar. Treinador de natação competitiva de alto rendimento, passagens como treinador principal em diversas seleções brasileiras, nós vamos até comentar aqui hoje nesse programa. Docente de cursos de graduação e pós-graduação em faculdades de educação física, coordenador técnico de projetos sociais de natação. Eu estou super curioso para você me contar um projeto aí de Itaperuna, tá? O Braçadas com Amor, tá bom? E palestrante de nível nacional sobre o tema multinatação, um jeito diferente de nadar, né, de sua autoria. Técnico campeão brasileiro, campeão e recordista mundial, campeão sul-americano de natação, especialista em trabalho e refinamento técnico. Seja muito bem-vindo, professor Mano. Eu estou assim ansioso para a gente bater um papo e conversar um pouco mais sobre natação aqui com você. Bom, a princípio, eu agradeço muito o seu convite, estendendo o meu convite lá para o Indiane, né, nosso brother, que nos apresentou, que a gente não se conhecia, né, Marcelo? Sim. E estou muito feliz de estar aqui, né, cara? Ser amigo do Indiane é meu amigo também. E o meu boa tarde aí para todo mundo, né? Pô, bacana, bacana. Mano, ó, galera que quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta. A gente vai tentar aos poucos responder, tá bom? Quem quiser, ó, pega esse aviãozinho aqui, dispara pro amigo, chama, porque eu tenho certeza que o papo vai ser muito, mas muito legal. Quem já viu o primeiro botequim do Indiane com o Mano foi muito bacana e com certeza vocês vão gostar também, viu, gente? Com certeza. Mano, conta para nós como é que surgiu essa paixão, porque não só lendo o seu currículo, mas ouvindo as suas histórias, ouvindo as pessoas que falam de você, você é um apaixonado, né? Eu acho que é um exemplo que a paixão faz a gente mover, né? E buscar os nossos sonhos. Como é que nasceu essa paixão aí por natação, cara? Cara, tudo começou quando eu nasci. Acho que eu já vim nadando lá, né, meu? Mas quando eu tinha ali 7 anos, que eu estava na escola, num belo dia eu estava na janela, era uma tarde, e eu comecei a ver que tinha um terreno baldio, né, do lado. Comecei a ver tratores e começar uma obra ali, né? E aí todo mundo falando o que vai ser aquilo, o que vai ser aquilo, e aquilo ali acabou virando um balneário, uma piscina de 20 metros, lá no Sabará, né, em São Paulo, Zona Sul de São Paulo, aí, né, em São Paulo, Zona Sul. E ali começou tudo, né, cara, com o meu professor Jorge, meu irmão Ednilson, né, o melão aí, doutor Ednilson. E eu lembro que a gente pulava o muro do Abreu Sodré para nadar de noite, não satisfeito de nadar todos os dias, né, cara? Então, acho que a paixão começou ali, começamos a participar de alguns torneios, e com o excelente trabalho do professor Jorge, muitos nadadores apareceram dali, né? E eu sou fruto disso, claro, né? E é lógico que naquela época meu pai nos levava muito para acampar, né? E praia, rio, sempre acampando, e meu irmão sempre me estimulando muito, minha mãe, meu pai, minha irmã. E com isso eu peguei uma verdadeira paixão pela natação. Eu naveguei aí por outras áreas, né? E fui mecânico de carro de corrida. Eu pensei até que eu ia ficar no meio das corridas, que era bem pertinho de casa, ali no autódromo de Interlagos.
e ajudei meu pai com pintura, enfim, fiz um monte de coisa aí, né? Espera um pouquinho, galera. Oi, professor. Mano? Oi, tô aqui. Chegou uma Só me... ligaçãozinha aqui, deu um tilt aqui. E aí eu Só... servi o quartel da aeronáutica, né, cara? Fui nadador da aeronáutica também, aí depois resolvi fazer educação física, e aí a paixão realmente veio à tona, né? Naquela época ali eu estava muito interessado em natação de alto rendimento, e um dia eu perguntei para um professor meu da faculdade qual seria o caminho, o melhor caminho que eu deveria seguir. Ele me deu uma sugestão que eu dou para todos. Se você quer ser alguém, se você quer conhecer o que você, a sua área de atuação profissional, você tem que buscar os melhores. E com isso eu fui buscar simplesmente o melhor, o professor Alberto Clar, da Seleção Brasileira Olímpica, né? E eu fui assistente dele no Esporte Clube Pinheiros, e 2 meses depois já estava na Seleção Brasileira. Então, a coisa andou mais ou menos por aí, né? Não, muito legal. Mano, a única coisa, sua imagem está embaçada aqui. A gente praticamente não está conseguindo te enxergar aqui. Está um pouquinho devagar aqui, tá? Tá. Mas o som tá bom. O som tá bom. Então, assim, galera, vamos continuar. Daqui a pouquinho deve melhorar a conexão aí, tá ok? Sim. Obrigado a todo mundo que está entrando aí, tá joia? Professor Roberto Pavel aqui também com a gente aqui. Pô, muito bacana aqui a galera da natação. Quem não conhece o Cuca Beta, depois siga o Cuca Beta. A gente está sempre trazendo alguns convidados ligados à natação e também ligados a outros esportes que vão com certeza ajudar a gente a ter insights aí. Ô, mano, conta uma coisa. Você foi mecânico de piloto de corrida, cara. Eu não sabia disso, né, cara? Eu realmente não sabia disso. Nessa época de mecânico, de piloto aí, de carro, de corrida, você trouxe alguma coisa assim dessa época muito bacana que se aplicou na natação, que você carregou com você? Cara, eu tive a oportunidade rara de trabalhar com a família Fittipaldi, o Wilson Fittipaldi, com o Emerson Fittipaldi. Eu tive uma honra que eu agradeço muito a Deus por isso, de conhecer pessoalmente o Ayrton Senna também, isso depois, né? Até tive a oportunidade lá no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, de correr do lado do Ayrton Senna, eu e ele na chuva. Então, são muitas, graças a Deus, eu sempre estive onde tinham grandes pessoas, grandes personagens. E eu me lembro de uma frase uma vez, que nós tínhamos uma corrida para participar lá em Interlagos, e eu estava na equipe do Nelson Piquet. Eu era assistente do assistente do assistente. Eu lavava o pneu lá, mas eu estava lá no meio, né? E eu lembro que ia até a corrida e ele fez uma preleção para nós, e ele nos disse assim: nós somos pequenos, nós somos amadores, mas nós temos que agir como profissionais. E aquilo ali marcou muito para mim, né? Isso eu levo para sempre, onde quer que eu vá. Já trabalhei em muitos lugares, muitas academias, muitos clubes pelo Brasil, fora do Brasil também. E independente se tenha ou não estrutura, eu tento sempre agir, mesmo sendo amadora a estrutura, eu tento sempre ser o mais profissional possível e tento passar isso para o meu staff, para as pessoas que trabalham comigo. Gente, olha, mano, eu vou aqui ressaltar o que você falou. Enquanto eu vou ressaltando, tenta ver se você vira a câmera. Acho que você consegue. Não sei se a sua câmera tá virada aí. Tenta dar um toque nela para ver se volta. Você não está me vendo? Você não está me vendo? Não estou te vendo. Espera aí. Melhorou? Não. Tenta sair e entrar novamente. Tá bom, eu vou estou sair. falando aqui, tá bom? Tá bom, E vou sair. Tá joia. Galera, olha que coisa super bacana aqui que a gente pegou agora esse site do professor aqui, do Mano. Eu vou procurar só ele aqui, galera. Olha esse site bacana que a gente teve agora com o professor Mano, né? Que ele fala, né? Nós somos pequenos, mas precisamos, mesmo sendo pequenos, nós precisamos agir como profissionais. Olha que bacana essa frase, né? Essa frase aí, pô, é sensacional.
E isso que a gente fala muito aqui no programa Spot Show, aqui, né? Aqui no Cuca Beta, por isso que a gente apresenta tantos spots com vocês. Opa, agora sim, mano. Agora sim, agora sim. Espera um pouquinho, deixa eu... Oh, maravilha, mano. Agora o pessoal vai vibrar que tá te vendo aí, cara. Muito bom. Nossa. Oi, galera. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, cara, sensacional. Eu estava comentando aqui com a galera, né? Essa frase que você falou, esse insight, que veio de uma outra época da sua vida com o esporte, né? Então, acho que é por isso que a gente fala tanto aqui do Spot Show, da gente tentar ver todos os esportes e buscar insights em outros esportes. Que a gente precisa sair da caixinha dentro do esporte que a gente vive e buscar outras inspirações também. Que bacana, viu, Bruno? Muito legal. Somos pequenos, mas precisamos ser como profissionais. Cara, já aprendi muito com você hoje, já com essa frase aqui, ó. Sensacional. Sensacional. Agora, conta uma coisa pra gente. Como é que surgiu, como é que foi a ideia, o insight aí de você criar a multinatação, né? E já aproveita e explica para quem ainda não conhece a multinatação, o que é a multinatação, Manu. Cara, depois de passar por experiência com grandes atletas, atletas de nível nacional, internacional, e estar sempre em contato com grandes treinadores, onde um dos meus grandes mestres e um dos mestres da natação brasileira, você falou que ele está nos assistindo, que é o professor Roberto Pavel, que eu agradeço muito, humildemente, a presença dele aqui. Mas aí eu lembro que um belo dia, eu já estava bem empapuçado, estava meio de saco cheio da natação, na verdade. Mesmo estando do lado dos melhores, na época eu era assistente do Alberto Clar, naquela época lá o Gustavo Borges, o Xuxa, o Gustavo nadava ali com a gente, mas eu estava muito insatisfeito com isso, né? E aí eu resolvi, depois que eu tive experiência com deficientes, que eu vou falar depois também, né? Deficientes auditivos, deficientes visuais, e mesmo sendo, naquela época, considerado melhor treinador da América do Sul, e sendo ali, sei lá, 6, 7 vezes campeão brasileiro pelo Pinheiros, fui coordenador do Clube Espera de São Paulo também, onde eu fui vice-campeão paulista 2 vezes. Teve um dia que eu dei um basta na coisa. Eu peguei uma grana e decidi fazer uma viagem. A princípio, essa viagem teria 20 anos de duração, né? Deu uma doideira na cabeça, falei, meu, eu vou sair, não aguento mais esse tipo de natação aqui, eu vou sair pelo Brasil, pelo mundo, para ver o que é a natação de verdade, quais são as tendências metodológicas. Oi, Manu, pode falar. Oi, voltou. E aí, cara, eu peguei essa grana e comecei a viajar pelo Brasil. E hoje eu contabilizo aí mais de 500 viagens pelo país, Europa, América do Sul inteira, muitas cidades, muitos povoados. E onde quer que eu estivesse, eu sempre vendia os meus artesanatos, porque eu sou hippie, né, cara, na verdade. Eu me orgulho muito de ser hippie, né, da comunidade hippie, que me ensinaram muito. Eu gosto muito dessa questão deles, assim, de você conhece um cara hoje à tarde ele está indo para Cuba, nem te fala nada, sabe? Eles têm uma noção de liberdade que eu acho fantástico. E sempre onde eu estive, não importa o que eu estivesse, lavando louça, era manobrista de carro, cortava árvore, engraxava sapato, fazia comida, decorava pousadas e tal. Sempre eu procurava a piscina da cidade, o professor da cidade, a professora, para saber o que ele estava fazendo. Os grandes treinadores. E, em especial, né, Marcelo, eu sempre perguntei para as pessoas que não têm relação nenhuma com natação. O que é natação para você? E nesse caminho todo que eu fiz aí, onde eu estive em 19 países e vários povoados, etc., eu acredito com toda a gratidão que eu tenho pelos grandes profissionais da natação, pelos grandes pesquisadores da natação, que as melhores respostas vieram daqueles que não são da natação. Por respostas totalmente atípicas, né? Por experiências que eu tive no mar, passando noites em alto mar, morando embaixo de cachoeira, morando com ermitão, e, enfim, toda essa situação aí me levou a
chegar à conclusão que eu precisava de um desafio intelectual. Porque eu saí para viajar e eu não tinha em mente nada, eu só queria assistir o que as pessoas estavam fazendo, saber o que era a natação, né? Como que é a natação europeia, como que é a natação da Bolívia, de Cuba, enfim. Mas aí eu cheguei à conclusão que eu precisaria de um desafio. E um belo dia, esse desafio surgiu na minha cabeça quando eu estava comendo banana numa quitanda lá no Ceará. Barba desse tamanho, fazia meses que eu não me olhava no espelho, sabe assim, vivi bem como nativo mesmo deles. Eu dava aula para hippie, para os gringos que chegavam lá, tudo na praia, né? Hidroginástica na praia. E aí um belo dia eu estava lá comendo a minha banana, tinha uma televisãozinha assim, e aí anunciou que ia ter uma competição de natação. Eu falei, nossa, faz anos que eu não vejo uma competição de natação. Fazia uns 2, 3 anos. E aí eu pensei, meu, vai ter o crawl, costa, peito e borboleta, que legal. Aí veio um insight na minha cabeça. E eu pensei, meu, eu sou da natação, vivo da natação, eu amo, sou apaixonado pela natação, mas por que só 4 nados? Por que só 4 nados? Será que é porque só inventaram 4, é isso? E nós aceitamos isso? Culturalmente, conceitualmente, só ter 4 tipos de nado? E é interessante porque todo o universo da natação, seja ele de adaptação, de aperfeiçoamento, treinamento e treinamento de alto rendimento, ele é feito a partir desse enunciado, 4 nados e as suas variações. Aí eu falei, quer saber, cara? Eu vou criar um 5º nado. Eu quero criar um 5º nado. A partir daí, a minha viagem ela se modificou totalmente, porque eu comecei a perceber melhor o movimento dos animais, né? Insetos, animais nadando em geral, pessoas, enfim, né? Quem estava dentro d'água, eu estava observando, pescadores de alto mar, enfim, todo mundo, crianças e tal. E eu comecei a criar protótipos de deslocamento aquático. E como eu não sou um pesquisador, né, Marcelo? Eu sou um curioso da natação, eu sempre falo isso, sou um curioso. Eu comecei a pesquisar movimento de como é que um sapo nada, como é que um macaco nada, como é que a galinha nada, como é que o gato nada. E eu comecei a ver, se eles fizessem, se você estivesse pedalando, por exemplo, nadando crawl, braço de crawl, pedalando para frente, daria? Daria. Talvez as pernas caíssem um pouco, mais tranquilo. E se eu pedalasse para trás? Também daria. E se eu, ao invés de estar fazendo isso com as mãos para ir para frente, eu fizesse isso e anulasse o meu deslocamento à frente, a minha propulsão à frente. Então eu anulo aqui, pedalo para trás. Para onde que eu vou? Para trás. A partir daí eu comecei a viajar. E se eu fizesse um braço de peito ao contrário, com um braço de crawl piscando a mão, e uma perna de crawl e a outra pedalando para frente? Cara, aí eu cheguei à conclusão que eu descobri uma nova interpretação do movimento humano na água. Quando eu descobri isso, cara, eu lembro que eu estava numa estrada pegando carona, eu e um hippie, um doidão lá. Aí ele falou, cara, isso aí que você descobriu aí, acho que é um método, hein, meu? Você botar no papel. Eu falei, cara, é mesmo. Só que o meu objetivo não era fazer um método, né? O meu objetivo era criar um nado mais rápido que o crawl. Entendeu? Só que aí começaram a surgir. Eu comecei a criar 50 protótipos, 100 protótipos, 5.000 protótipos, e hoje eu estou com 100.000 protótipos de nado, todos eles com deslocamento atípico. E assim surgiu a multinatação. Na verdade, ela surgiu por um acidente, que eu não queria criar ela, né? Ela criou porque eu estou querendo criar o nado mais rápido que o crawl. Cara, essa é a história. Cara, fantástico, fantástico essa história. Eu não me recordava dessa história. Sim. Eu acho que eu já tinha ouvido você falar isso em algum lugar. Eu fiz curso com você há muitos anos atrás, mas eu não recordava. Te juro que e o bom é que hoje vai ficar gravado isso, né? Essa live depois vai ficar gravada lá no GTV do Cucabeta. E, cara, é sensacional isso que você está falando, né? Quer dizer, e começa tudo, né, pela sua curiosidade, que para mim é uma das né, acho que é uma das necessidades do ser humano. Ele contar história e ser curioso. Eu acho que são duas coisas que são muito importantes. E você teve a humildade de parar e observar o que estava acontecendo ao seu entorno, né? Seja os animais,
seja as pessoas, a economia local através dos pescadores, se conectando com outras pessoas, não do seu habitat, né? Isso aqui, isso é sensacional. Eu até brinco, né, que eu fui... O Cuca Beto, ele nasceu o Spot Show, o programa Spot Show nasceu de uma viagem que eu fiz para o Vale do Silício, e as pessoas perguntam muitas vezes para mim, mas como é que é a Apple? Como é que é a Google? Eu falo, cara, são sensacionais. Mas o mais legal foi você começar a ouvir histórias das pessoas. Então, para mim, a maior riqueza do Vale do Silício não são os escritórios, não são as empresas, são as pessoas que estão lá, que gostam de contar história, compartilhar história, como você está fazendo com a gente, e tentar fazer conexão de lugares improváveis. Né? Improvável, exatamente. E aí entra a cultura, né? Entra isso. Então, um time lá no Vale do Silício, você tem chinês, você tem indiano, você tem brasileiro, você tem polonês, você tem culturas diferentes. E aí é que acontece toda a magia de você criar um protótipo, ir para a rua para testar com as pessoas, né? Saber a opinião delas. Né? Então, exatamente. Assim, fantástico. Eu acho que isso hoje que você falou aqui para nós é uma lição. Né? A gente sabe o momento que está muito grave, não só a nível de saúde, a nível sanitário, né? Mas muitos dos profissionais que talvez estejam aqui nos acompanhando não sabem se vão ter piscina para voltar. Né? Exatamente. E você deu uma aula de empreendedorismo agora, desses 3 minutos, 4 minutos que você falou, foi uma aula de empreendedorismo, né? De ter essa humildade de observar, de prototipar e ter a coragem aí. Então, galera, aproveita aqui, @mano_multinatação, quem ainda não segue o professor, siga ele, siga o Cuca Beto também, galera, muito legal. Tá chovendo coração, se você tá gostando, manda coração aí. Aí, ó, já falei coração, a galera já começou a disparar. Sensacional, sensacional. É uma pena que daqui eu não posso ver, não vejo quem está interagindo, mas não estou vendo, não. Mas tranquilo, vamos nessa. Mas tá, eu vou falando aqui para você. Aqui. A galera está entrando bastante, interagindo aí com a gente, mas muito legal. Mano, conta um pouquinho sobre os 2 livros que você escreveu, que, aliás, está num site muito legal. Eu vou até falar o nome desse site. Galera, anota esse site aí. Chama Clube dos Autores. Muito legal. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade de lançar livro pelos meios tradicionais. Clube dos Autores. E lá você encontra todos os livros do professor Mano lá. E você encontra em 2 tipos de versão. Versão de livro e a versão de e-book, né? O grande PDF aí online. Tá? Por preços muito acessíveis, tá? Então, assim, é muito legal. Clube dos Autores, galera. Mano, conta um pouquinho. Pode falar. Assim, cara, eu escrevi agora... Na verdade, eu estou escrevendo 7 livros sobre a teoria da multinatação, né? Esses 2 primeiros que eu acabei de publicar, que é a teoria da multinatação e teoria dos multinados. Teoria da multinatação... Ele vai falar sobre os princípios, a conceituação do método e a história, como eu cheguei à conclusão, né, da multinatação. Já o segundo livro, Teoria dos Multinados, são exercícios para vários fins, para várias finalidades, para vários públicos. É óbvio que eu não daria para colocar ainda os 100 mil exercícios, mas eu chego ali a 1.000, 1.500 exercícios, e a partir dali a pessoa começa a perceber que a coisa é muito maior do que se pensa. Né? Então eu escrevi microtextos no segundo livro. O primeiro com conceituação e história da multinatação. O segundo com exercícios e microtextos das minhas viagens. Viagens tipo assim, eu falei que eu geralmente aprendo mais até de natação ou do movimento aquático com pessoas que não são da natação. E teve um dia que eu estava indo para Recife, de carona, eu estava na estrada, já fazia ali umas 4 horas que eu estava andando com mochila nas costas, aquele solzão na cabeça, e dando com o dedo, ninguém me dava carona, né, cara? Em determinado momento, lá vem um caminhão bem velho, um caminhão bem velhinho, dei com o dedo, ele foi parar lá na frente, acho que não tinha freio direito, foi parar lá na frente, eu saí correndo. Aí eu falei, meu, você dá carona, tal, você vai para onde?
E o cara, muito sorridente, só abriu a porta e fez assim para mim. Falei, bom, ele não precisa falar nada, me dando carona tá bom, né? Fechei a porta e vamos embora. E eu tentava puxar assunto com ele, cara, e ele não falava comigo. Ele só olhava para frente. Falei, nossa, o cara é bravo, né? Deixa eu ficar quieto que já tô no lucro aqui na carona. Chegou em determinado momento que ele fez assim para mim. Aí eu saquei que ele era mudo. O cara era mudo. Falei, olha, cara, o cara é mudo. Aí, beleza, né? Aí ele fez assim, eu falei, beleza, vamos comer, já estava na hora de comer. Aí ele estacionou num posto de gasolina. A partir daí eu peguei um papel e uma caneta, cara. O cara, eu escrevi a pergunta, ele falava e tal, sobre o mundo, sobre a vida, a filosofia. Aí eu descobri que o cara era um sábio, né, cara? Em determinado momento eu fiz a famosa pergunta que eu fiz para todos e eu continuo fazendo essa mesma pergunta. Eu escrevi assim, o que é natação para o senhor? E ele escreveu, eu não tenho nada com natação, e o cara era surdo e mudo. E ele escreveu no papel assim, bem devagarzinho, cara, e ele fez assim para mim, para eu dobrar o papel, colocar no bolso, e para eu ler depois, porque aí ele já ia pegar outro caminho, e dali eu ia tentar pegar outra carona, né? Aí beleza. Aí a gente se despediu, um abraço, uma pessoa muito carinhosa. Aí eu fui vendo ele embora, ele tchau, tchau, uma grande amizade. Quando ele foi embora, eu lembrei do papelzinho. Falei, opa, deixa eu ver o que o cara escreveu aqui, né? Quando eu abri o papel, lembrando que ele é surdo e mudo, a resposta dele foi assim, mano, nadar é se comunicar com a água. Aí, cara, ó as lágrimas caindo, sabe? Rapaz. Fantástico, fantástico. Então, a estrada, cara, a estrada, ela nos traz lições que, às vezes, fazendo... Eu já fiz 3, 4 faculdades aí, tive a oportunidade de fazer metade da faculdade de psicologia, metade da faculdade de filosofia, e você faz pós-graduação, e faz mestrado, e às vezes você vai para a estrada e encontra um cara que ele te dá uma resposta que te abre a cabeça. Então, mais ou menos isso. Então, você perguntou dos livros, mas eu acabei espichando um pouquinho aí, né? Não, tá ótimo. Espicha, fica à vontade, rapaz. Não, se deixar, a gente vai viajando, né, Marcelo? Você ainda pega carona na estrada ou não? Cara, quando eu tenho oportunidade, sim. Nesse momento, não. Nesse momento, não. Porque agora eu estou trabalhando aqui nesse projeto, né, que você até citou. Apesar de estarmos parados por conta da pandemia, nós estamos aqui com uma certa dificuldade de conseguir patrocínio também, mas eu continuo aqui, né? E não estou saindo desse período. Eu tô escrevendo meus livros, pretendo agora lançar um curso online, né? Que estou até começando a comunicar, e fazendo alguns posts aí, até que o pessoal está achando engraçado, porque eu uso muitos animais nos meus posts. Eu gosto muito de usar exemplos animais, né? Então, eu tenho feito isso, trabalhado em casa, basicamente, mas sempre que possível eu dou uma escapada, né, cara? Sempre, né? A estrada me espera, né? Não, você sabe que quando eu voltei do Vale, uma das coisas que eu falei, eu fiquei tão, assim, apaixonado de ouvir histórias, que eu me coloquei como desafio conhecer, né, ou conversar com uma pessoa diferente todo dia. Isso, para mim, foi um exercício, assim, fantástico. Porque realmente o que você começa a perceber, o olhar, né, tem aquele viés do antropólogo, né, que o Marcelo Tais fala bastante nas palestras dele. Cara, é sensacional. É sensacional. Você começa... Isso é ótimo para você que é coordenador, para você que é treinador, né, que está começando, que ainda tem aquele receio. Nossa, eu vou conversar com aquele pai, vou conversar com aquela mãe. Cara, vai e conversa. É importante. Em todos os aspectos é importante, né? As outras profissões podem nos acrescentar muito, né? Muito. Sem Vou te falar uma historinha pequenininha. Eu morei lá no Alto Xingu, né? Morei em algumas tribos indígenas do Alto Xingu, com o objetivo de observar como que é a natação dos índios. E aí eu entrei na vida deles, né? E mesmo sendo moreno, negrão, para eles eu sou branco, né? Nós somos todos brancos, né? Da sociedade. E aí eu ali conversei com todo mundo, perguntando para todo mundo o que era natação e olhando o pessoal nadar e tal. E um dia eu tive acesso ao pajé. O pajé é o big boss, né, cara? É o cara, é o chefão. E um belo dia, depois de algumas semanas lá, me deixaram conversar com o pajé. E para índio, tudo é fumaça, né? O cara fala com você jogando fumaça na sua cara e
ele cura as pessoas com fumaça, tal, tal. Aí eu perguntei para ele, dentre outras situações da vida, a famosa pergunta, o que é natação para o senhor? Aí ele falou, amanhã de manhã, antes do sol nascer, você vai sair comigo e eu vou te explicar o que é natação para mim. Cara, eu não dormi à noite, né, cara? Aquela noite ali, o que o cara vai me falar, né? Tá bom, a noite passou e antes do sol nascer eu já estava na frente da cabaninha dele lá e tal. Ele saiu, cumprimentou e eu fui atrás dele. O cara descalço, eu de tênis, né? E ele andando como se estivesse, sabe, pisando em pedra e tal. Chegamos na beira de um rio. E ele falou para mim, aqui, Rio Cobra. Aquele era um rio que tinha muita cobra. E não tinha amanhecido ainda. Eu falei, meu, aí ferrou, né, cara? Eu vou ficar com medo aqui de cobra. Ele falou, agacha, agacha. Aí eu agachei assim no mato com ele e ele só fez assim. A partir dali ele não falou mais nada, cara. Eu acho que nós ficamos ali 1h30, sei lá quanto, e eu olhando para o lado com medo de cobra, ele falou que era rio de cobra, né? E o que esse cara, meu, só fiz uma pergunta para ele, o que é nadar? O cara me traz na beira de um rio, de madrugada. Aí começou a nascer o sol, cara, dava para ver as cobras entrando na água. Dava para ver as cobras entrando na água. Por isso que era Rio das Cobras, né? Lá no Alto Xingu, lá em cima. Que isso? Aí ele só falava assim, ele fez assim para mim, para eu olhar para as cobras. Depois, eu vendo as cobras nadando e tal, coisa que eu não tinha visto ainda pessoalmente, foi uma experiência fantástica para mim. Uma até passou bem pertinho de nós, assim. E depois que elas entraram, porque eu fiquei sabendo que elas entram na água quando o sol nasce, né? Beleza. Aí nós fomos para a Oca de novo, e aí ele começou a falar comigo. Ele falou, agora eu pergunto para você, como é que a cobra entrou na água? Falei, ela entrou rastejando. Ele falou, ela fez barulho? Falei, não, não fez barulho. Você perceberia se ela está entrando na água? Falei, não, de jeito nenhum. Aí ele perguntou, como é que a cobra nada? Eu falei, ela fica fazendo assim, né, zigue-zague na água. Aí ele falou, então a cobra te ensinou como é que nada, porque nadar é um jogo de pressões. Meu irmão, não adianta qualquer professor, doutor, vir me explicar o que é natação. Aquele cara já me explicou o que é natação. Ele falou assim, a cobra não faz barulho para nadar. Sabe, você pode estar nadando, ela está do seu lado, você não vai perceber. E essa é mais uma lição que eu levo para mim, e eu explico até para as minhas meninas, as sereias aqui do projeto Braçadas com Amor aqui de Itaperuna, para sempre respeitar a água e nadar sem fazer barulho. Eu sempre lembro daquele pajé lá, né, cara? Olha só que viagem, cara. Não, sensacional. Não, além de uma viagem, uma baita coragem. Eu já tinha saído correndo de lá, rapaz. Muito tempo. Coragem, cara. Pô, pelo amor de Deus, 1h30 ficar lá agachado, vendo a... Não, passar do lado. Sabendo que só tem cobra. Rapaz, e aí tem muitas outras histórias, né, cara? Uma vez eu estava na praia, que eu morava lá em Jericoacoara, no Ceará. Eu morava numa casinha lá no meio das dunas, tinha a praia na frente, duna e coqueiro, só. Aí, um belo dia, eu já conheci os pescadores, já estava ali há algum tempo, né? É uma das 10 praias mais bonitas do mundo. E aí, uma bela noite lá, era final de tarde, não era noite, finalzinho de tarde, eu vi todo mundo correndo para a praia, gritaria. Eu falei, meu, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Alguns barcos viraram, né? Por causa da maré, estava muito forte, eles literalmente viraram. Aí eu já fui lá tirando a camisa para ajudar a pegar o que tinha caído na água dos barcos. Aí um cara desse tamanhozinho assim falou, você não sabe nadar. Eu falei, meu, você sabe que eu sou professor de natação, cara, já fui nadador também, né? Cara, não, você não sabe nadar. Então eu fiquei lá de braço, então vai lá vocês, vai lá, faz sozinho. Fiquei com raiva ali na praia, né? Meu irmão, depois que eu vi o que aqueles caras fazem na água, cara, eu falei, eu não sei nadar. Sabe que é o cara pegar um mastro assim, de 12 metros, colocar aqui nas costas e vir nadando e dando risada um para o outro, e carregando o caixote assim com a correnteza. Falei, eu não conseguiria fazer isso, cara, nem com muito treino. Eu até cheguei a pensar, eu acho que até o Gustavo Borges teria dificuldade. Você vê. Aí eu saí com eles para alto mar, chegando lá no meio do mar, tipo 23, 25 quilômetros para frente, num barquinho pequenininho. Eu e um cara. Daqui a pouco o cara mergulhava. Mas ele ficava, cara, muito tempo. Falei, meu, ferrou, velho. Se esse cara morrer, eu não sei como voltar para a praia, né? Ele ficava muito tempo. E você não via a terra, né? Não via a terra.
Eu falo assim, o que eu vou ter que fazer para que um nadador consiga submergir e ficar tanto tempo lá embaixo, sabe? Então, são detalhes que a vida, o caminho, a estrada vai te ensinando, né? E eu sou muito curioso. Teve um dia que eu estava numa cidadezinha, lá no Cabrobó, lá para frente do Nordeste mesmo. E eu estava ali lá porque um rapaz, ele ensinava a nadar num tanque, eu queria ver o que era, muito interessante. Mas aí eu fazia muita amizade com as crianças e os meninos falavam assim, ô mano, você sabe que tem uma bruxa aqui na cidade que ela é nadadora? É uma bruxa? Bruxa nadadora. Cara, Uma bruxa nadadora. Eu falei, meu, eu quero conhecer essa bruxa. Eu não conheço nenhuma bruxa, ainda mais nadadora, né, cara? Porra, aí ele me levou até a frente da casa dela e a gente tudo com medo, os moleques saíram correndo. Ele falou, não, mas ela só nada de noite. Aí, cara, eu sei que eu segui essa mulher durante mais um mês, mas eu não vi ela nadar, cara. Meu azar foi esse. Mas você vê, eu não perco a oportunidade de, se me falam que tem uma sereia, eu vou atrás da sereia, já passei a madrugada inteira numa caverna esperando sereia, eu acredito em tudo eu acredito, né? Então, mais ou menos, esse é o meu perfil de trabalho. Mano, eu vou te fazer um convite para você escrever o 8º livro aí na sequência, né? ou ao mesmo tempo, contando essas histórias. Tá? Ah, cara, história tem um monte. Essas histórias, se a gente conseguir aí, até a galera pode colocar a mãozinha para cima ou para baixo se eu estiver viajando aqui, colocar essas histórias para as crianças, né? Eu acho que seria sensacional para a gente poder passar esse amor, esse carinho da natação, porque, olha, está sendo muito prazeroso conversar com você aqui, viu? Muito bom, galera. Galera, segue o Mano _ Multinatação, galera. Quem não conhece o Cucabeta, @Cucabeta aqui, também trazendo esses personagens aí do esporte, cara, que nos inspiram aqui no dia a dia. Mano, para a galera poder tentar te ajudar aí, fala um pouquinho desse projeto social, Braçadas com Amor aí de Itaperuna aí. Cara, eu tive oportunidade de viajar bastante, ver muitas equipes de natação, porque eu sou professor de natação, já fui salva-vidas, fui nadador, né? Mas eu sou treinador, isso eu não nego, eu sou um treinador de natação, eu sou muito apaixonado pela natação. Então eu costumo falar que eu tenho 2 namoradas, uma delas é a natação e a outra é a multinatação. Só que sempre eu tive um objetivo de fazer uma equipe diferente. Eu já treinei cego, surdo e muitas outras pessoas com outras características, mas eu sempre tive o objetivo de criar uma equipe de meninas. Para quê? Porque, apesar dessas minhas histórias aí de viagens e tal, eu já tive a oportunidade de passar 12 anos na seleção brasileira principal, seleção paralímpica, né? Seleção de triatlon, já fui treinador da seleção de triatlon também masculina. Mas eu vejo que a natação feminina, ela carece de um maior empenho aqui no Brasil. Então, você pega aí para 9 meninos, você tem uma menina, né? Então, isso é cultural nosso. E você começa a observar o judô, o futebol, o basquete, o vôlei. Por que as mulheres treinam separado dos homens? Mas na natação, treina todo mundo junto. Eu não concordo com isso. Eu deixo muito claro onde quer que eu vá. São gêneros diferentes, são características e necessidades diferentes. Então, eu juntei uma oportunidade dada aqui pelo professor Nivaldo Godoy, aqui em Itaperuna, Rio de Janeiro. Nós estamos treinando num clube que ele arrendou. E ele me abriu essa porta, eu falei, vai ser agora que eu vou fazer esse projeto. Então, eu fiz uma seleção, estamos lá com 30 meninas agora, né? E eu estou fazendo aí a primeira equipe de natação feminina de cunho social. E segundo meu amigo Alexandre Pussildi, o coach Pussildi, primeira do mundo. Você tem equipe de natação feminina? Você tem. Até o SESI tem uma equipe excelente, que merece todos os nossos aplausos, né? Tem algumas equipes aí. Agora, de cunho social, para ajudar as meninas que não têm condição de nadar, eu posso falar com muita alegria que a minha é a primeira do mundo, né? Nem do Brasil. Só que as dificuldades são muito grandes. Nós não vivemos num país esportivo. Não, aqui não é um país esportivo. Aqui a gente até finge que é. Não, quando está chegando a Olimpíada, você vai ver quem está em destaque para... Sabe? Então, isso para mim não funciona. Isso está errado. E eu falo em alto e bom tom, isso está errado. Não existe uma programação,
Existe programação para quem já está em alto nível, mas para as crianças não. Então você tem aí, você tinha até me perguntado em off, quais os gaps da natação, né? Quais as lacunas da natação. Nós temos aí os proprietários, que eles querem acelerar o processo para mostrar que o método da escola é bom. Você tem o pai e a mãe que acelera o professor, porque ele quer ver logo o filho nadando, porque ele está pagando. Se ele vai no primeiro festival de natação, ou a primeira aula que tem o visor e não vê o filho nadando, a escola não presta, o professor não presta, quer dizer, tudo é muito apressado. Na minha opinião, na minha humilde opinião, isso é muito derivado do futebol, né, Marcelo? Você pega um treinador hoje, ele é contratado por um clube, seja pequeno ou seja grande. Se ele não dá resultado em 3 ou 4 jogos, ele é mandado embora. Eu, como treinador de natação, já vivi muito isso. Quer dizer, eu chego para conversar com o diretor e eu falo para ele, daqui a 2 anos nós vamos começar a fazer... Ele fala, 2 anos não, meu irmão, tem o Troféu Brasil daqui a pouco aí, daqui a 3 meses. Quer dizer, tudo é muito apressado. E com essa oportunidade que eu estou tendo aqui em Itaperuna, eu quero ter tempo para trabalhar. Só que o nosso país não ajuda. Infelizmente, com muita tristeza eu digo isso. A empresa privada não ajuda, as prefeituras não ajudam, o governo federal não ajuda. É muito raro. Você vê o que tem de projeto nas comunidades do Rio de Janeiro. Alguns têm patrocínios mais famosos, outros está todo mundo à míngua. Entendeu? Então eu estou aqui com muita luta, junto com muitas mães, que eu estou vendo que tem mãe de sereia aí, a Ilane, a Raquel, está todo mundo ajudando, mas é tudo muito custoso, sabe? A gente faz propaganda na internet, a gente pede ajuda, mas as pessoas acham lindo de morrer, mas ajudar, poucas pessoas ajudam. Mas eu continuo firme aqui até quando Deus quiser, comandando aí com um staff muito bom, pessoas muito interessadas, dentro de toda a simplicidade do mundo, mas naquela filosofia que eu te falei, eu aprendi lá atrás nas corridas, mesmo sendo amador e não tendo estrutura, temos que nos portar como profissionais. Então é mais ou menos isso. Não, maravilha. E assim, a gente aqui no Cuca Aberta, a gente dá voz para todos os esportes e projetos também. Então você pode já contar com o nosso apoio, pelo menos para a gente ser uma voz, um divulgador aí do seu projeto, tá? Eu agradeço. E assim que a pandemia passar, com certeza eu vou até Itaperuna aí, te fazer uma visita aí, para a gente ver em loco aí o trabalho, mostrar, sim, e o que a gente puder estar ajudando aqui para prospectar, poder estar ajudando de alguma forma o projeto, a gente com certeza, e também assim, já estendo esse convite aí para o restante da galera que está nessa live aí, para a gente fazer essa corrente do bem. A gente só vai mudar as condições do nosso esporte se nós, como pessoas, criar um movimento. Se a gente criar um movimento de pessoas de CPF, pessoas com um único propósito, que seja melhorar o esporte nacional e dar possibilidade para as pessoas, porque a gente já percebe isso. Se a gente dá possibilidades, e esses 189 programas que nós fizemos até agora, nesses 3 anos, a gente vê que o brasileiro tem potencial. É inerente isso. Né? Claro. Então, assim, o que nós precisamos só é dar mais apoio, mais estabilidade e desaprender. Né? Desaprender, que eu digo, não se inspirar no futebol. Porque, infelizmente, quando algo aparece muito na nossa frente, a gente acaba se contaminando e seguindo aquilo. E a gente tem que usar o contrário. A gente tem que usar o contrário. No programa que a gente realiza toda quinta-feira, lá no Block Time com o Walk Heroes, a gente tem um quadro que chama Escadaria do Coringa, né? Onde a gente fala das mazelas da semana. E, geralmente, toda semana a gente traz alguma coisa do futebol. Então, porque é inerente, galera. Então, a gente precisa cultura, né? Mudar um pouquinho essa chave aí. Mano, me conta uma coisinha. Me conta essa passagem sua, essa experiência sua, né, na questão aí como primeiro técnico da primeira seleção paulista de deficientes visuais e da seleção brasileira de deficientes auditivos. Eu acho que é muito legal. A gente vê hoje o Paralímpico, né, crescendo, mas a gente ainda precisa de profissionais que queiram trabalhar com natação inclusiva, né, lá na base. O Olímpico, o Paralímpico tá bom, tá muito bem. Tá bom, a base a gente precisa trabalhar isso. Conta um pouquinho como foi essa experiência.
Cara, eu tava no primeiro semestre da Faculdade de Educação Física. E uma menina, uma vez, ela ficou sabendo que eu ficava falando pro pessoal que eu queria ser treinador de natação, né, que era o meu sonho. E um belo dia ela falou, mano, você quer treinar uma menina? Eu falei, que menina? Aí ela é cega. Eu falei, meu, eu não sei nem dar treino ainda, muito menos para uma cega, né? Falou, cara, é uma oportunidade, porque ela é a melhor nadadora cega do Brasil. O nome dela era Mônica Pegoraro. Ainda é, né? Mônica Pegoraro. Cara, aí com as pernas tremendo e tal, fui lá falar com ela, super simpática, ela e o noivo dela. Eles tinham conseguido uma piscina em São Paulo, né? Na Zona Sul. Ela falou, cara, não tenho dinheiro para pagar, tô precisando de um treinador. E aí eu expliquei para ela, eu tô começando agora na faculdade. Ela falou, cara, para mim vai ser ótimo, eu agradeço. Aí eu meti a cara. Eu não sabia o que eu estava fazendo com ela. Sabe assim, primeira aula, segunda, terceira, mas a gente foi começando a se conhecer. E o objetivo dela foi participar dos Jogos Paralímpicos de Seul, em 88. Naquela época, o esporte paralímpico no Brasil não era tão, né, em alta como é hoje. Sim, sim. E eu sei que eu dei treino para essa menina, e aconteceu a Paralimpíada e tal, e depois ela teve filho e parou de nadar. Eu lembro quando ela me falou que ia parar de nadar, aquilo ali me deixou muito triste, porque era a minha primeira experiência e foi uma experiência fantástica, né, cara? Eu sentei na calçada e falei, meu, agora acabou, o que eu vou fazer? Pegar um estágio numa academia aí, né? Seguir a vida. Aí veio um insight na cabeça. Por que não? Eu não vou numa associação de surdos, de cegos, e vejo se tem pessoas que querem aprender a nadar e meto a cara. Foi o que eu fiz. Eu fui no KDV de São Paulo, falei com o presidente, e para minha surpresa, tinham vários cegos que sabiam nadar. Então eu não tive que ensiná-los a nadar. Eu juntei alguns amigos meus da faculdade, e lá no Centro Olímpico do Ibirapuera, com a piscina de 50 metros, eu estava lá com 20 e poucos cegos, e nós trabalhamos com bastões, né, para bater na cabeça deles, para encostar no ombro, antes deles chegarem na parede, para não baterem na parede. Então, eu lembro que tinha noite que não tinha luz, não tinha lâmpada na piscina. E a gente dando treino de vela, com vela, dando treino para cego. Olha que viagem, cara. E eu correndo de um lado para outro da piscina, para não deixar eles baterem, a galera me ajudando, sabe? Quer dizer, depois sim eu comecei a conversar, o diretor trocou, foi o Moacir Pestana, que ele deu toda a estrutura, colocou luz, nos deu material esportivo e tal, né? E a partir daí eu comecei a participar de torneios de pessoas que enxergam normal com os meus cegos. Mas aí você percebe o preconceito, né, cara? Eu entrava assim com... Eles pegam no seu cotovelo, né? Eu entrava Sim. com 12 cegos no restaurante, as pessoas pedindo a conta. Então você vê assim um preconceito muito grande. Mas eu fui em frente, participamos de competição, fizemos o primeiro campeonato paulista de cegos. Depois tivemos aí outras competições, até internacionais, que eu levei eles para participarem. Depois, por outras contingências aí, eu tive que parar com o trabalho deles. Aí eu resolvi começar o trabalho com os surdos, para eu fazer uma outra experiência. E aí eu meti a cara nos surdos também. Para minha total surpresa, eles nadavam muito melhor do que muitas pessoas que ouvem. Nadam muito bem, cara. Tinha campeão brasileiro comigo, na época tinha uma menina que nadava no Flamengo, ela era surda. E com isso aí, eu fui promovido a coordenador da Federação Brasileira, da Confederação Brasileira de Surdos, né, na área de natação. E fomos para o Campeonato Sul-Americano. E o Brasil ganhou o seu primeiro título sul-americano. E eu era o treinador dessa seleção brasileira. Foi uma honra muito grande para mim, para os meus nadadores. E naquela ocasião eu fui eleito o melhor treinador da América do Sul. Quer dizer, do sonho de uma menina cega para melhor treinador da América do Sul de surdos. Então, não é nem pelos títulos, é pelo que você muda da vida de uma pessoa. E eu lembro de muitas vezes quando eu trabalhava com cegos, que eu pegava o ônibus, pegava o busão para ir do Ibirapuera até o Interlagos. E tinha alguns cegos que moravam para lá. Eu dormindo no ônibus assim, cara, quem me acordava era o cego. Falei, mano, o seu ponto tá chegando aí, ó. Olha só. Eu ia pra festa de surdo, cara. Os caras tudo surdo e eu lá na festa deles. E eles tudo com a mão encostada na caixa de som, dançando, sabe? Quer dizer, você tem acesso a um outro universo.
né? Você vê uma menina de 19 anos namorando com um senhor de 80, e daí, cara? Eles são cegos. O que importa Sim, para eles é a essência da pessoa, né? sim. Até um dia eu cheguei na piscina, quando eu estava com os cegos, e aí eles estavam todos quietos. Falei, meu, estão aprontando alguma. Aí quando eu cheguei pertinho deles assim, uma menina falou, gente, eu tenho uma novidade para vocês. Aí todos os cegos, o que que é, o que que é? Aí ela falou assim, o nosso treinador é negrão. Aí todo mundo começou a dar risada. Quer dizer, aquilo não tinha a menor importância para eles. E você vê a idiotice que é o preconceito, né? Qual é a diferença que faz a cor da pele da pessoa ou não? Sim. Então, eu teria uma honra muito grande, por exemplo, eu estava até falando com um rapaz lá da África essa semana, e a gente está até tentando fazer um contato aí, de eu ir para a África para trabalhar com as meninas dele lá, quem sabe levar as minhas meninas para a África para nadar com elas lá, sabe? Porque nós temos que quebrar esse conceito, ô Marcelo, e você já deve ter ouvido falar disso, que o negro não serve para natação. Ele não serve porque não tem acesso. Sim. Porque você pega lá o Divaldo Valério, você pega, sabe, a própria Etienne, que é um pouquinho mais morena, mas é só da condição, cara, só da condição. Mas o negro ele vai acabar fazendo o quê? Jogando futebol. Ele vai para a rua, porque não tem condição. É por isso que eu faço um apelo para os professores que estão ouvindo a gente. Empreendam mais em termos de projeto social. Empreendam mais, vocês vão ter muitas surpresas. As meninas do meu projeto, eu posso falar que eu estou tendo um apoio lá do professor doutor Guilherme Tuchel, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando elas vieram para a nossa peneira, mais de 90% não sabia nadar, cara. Elas não sabiam nadar. Hoje elas estão participando de torneio. Você vê a postura delas muda, a realidade, sabe, intelectual, o movimento na água, tudo muda a partir de uma iniciativa. Imagina se os professores tivessem essa iniciativa também. Então é mais ou menos isso que eu tenho para falar sobre projetos. Empreendam mais. Você tem editais que saem, né, que eles dão uma grana e tal. Mas também já tive experiências desagradáveis com projetos, onde eu fiz um pedido de 1 ano de grana para uma prefeitura. Nem sei se vale a pena falar aqui qual foi a prefeitura. Quando deu 7 meses, 8 meses, acabou o projeto, porque teve desvio de verba. Lembrando que nós estamos no Brasil, né? Mas cheguei a colocar 160 crianças, 190 crianças na água. Tudo bem que o projeto acabou, foi terrível e tal, mas eu deixei um legado lá. 190 crianças aprenderam a nadar, graças a Deus, né? Então essa é a minha alegria. E onde quer que eu vá, eu tento fazer isso, deixar um legado para as pessoas. Onde quer que eu vá. É mais ou menos isso. Não, ó, muito bacana. Eu assino embaixo o que você falou. Ainda existe muito preconceito, existe muito paradigma, tá? Muito paradigma. Muito, muito, muito. Eu mesmo tenho um filho que é especial e a gente percebe isso. Eu levo Você uma vive boa, isso. eu levo uma boa, mas a gente percebe isso, né? Deixa eu te falar uma coisa, Marcelo, sem querer te interromper, já interrompendo. Quando eu era supervisor da seleção brasileira de surdos, eles me encarregaram, me incumbiram de encontrar cegos pelo país. Então eu viajava. Eu cheguei a encontrar deficiente mental amarrado em poste. Eu cheguei a encontrar criança cega embaixo da cama, que a família tem vergonha de expor. Sim. Sabe? Sim. Eu cheguei a encontrar deficientes, pessoas que não tinham as pernas, que não podiam andar, a mãe deixava lá cheio de cocô e xixi, largava para lá, eles tudo analfabeto, que eles não vão para a escola. Então, essa realidade, ela existe no Brasil, ela existe, e a gente tem que ir contra isso. Nós temos que lutar não só por uma natação, mas por um esporte onde todos possam participar. Eu posso dizer assim, eu fui um dos precursores do esporte paralímpico, da natação paralímpica do Brasil, e fico muito feliz porque eu fui treinador da Fabiana Sugimori também, junto com a Giovanni Schiavon, de Campinas. Ela foi a treinadora dela oficial e eu fiz a parte técnica da Fabiana. O esporte paralímpico lá em cima, ele ganha muito mais medalhas do que as pessoas normais. As pessoas não se tocam disso. Aí ganhamos 18 medalhas esse ano na Olimpíada. Vai lá os deficientes e ganham 40, 50 medalhas. Só que você saiu desse âmbito, aí você vai para a realidade, as crianças ainda não têm aula coerente, uma educação física legal para eles, os professores não sabem se comunicar, as crianças têm preconceito de quem é deficiente, então nós estamos muito aquém do que é necessário. Sim. Então, fica meu lembrete. Nós temos aí um longo caminho para fazer. Estamos num Muito momento longo.
de uma curva ascendente de melhora, mas ainda tem muito, mas muito trabalho para a gente fazer. E para isso nós precisamos de pessoas que sejam dedicadas assim. E você, né, eu acho que a grande sacada dessa história é que quando terminou, aquela sua aluna te deixou, né, foi ter filho, parou de nadar, você falou assim, não, mas eu quero continuar. E você foi lá, aonde? Numa instituição que tinha os cegos. Então, isso é muito... Eu acho que esse é o maior insight para a galera que está aqui com a gente. Galera, você tem um sonho, tem um desejo, vai atrás. E talvez você tem que ir atrás aonde está aquela população, aquele nicho lá, sabe? Não, bate lá com a cara. O não você já tem. O não você já tem. Sim, não tem. E depois a gente pensa em como colocar isso em ação. Vou precisar de uma piscina, vou precisar de tantas raias, não vou precisar de tantas raias, vou precisar de grana, não vou precisar de grana, enfim. Mas o primeiro passo é fundamental. A gente não pode ficar pensando, puxa, se fosse lá atrás, eu tivesse... Não. Não, aí já era. Vou te dar uma ideia, cara. Saindo do Brasil, eu tive a oportunidade de ver aquele objeto que eles têm para bater na cabeça do nadador cego, né? Para que ele não bata a cabeça na parede, você dá um toquezinho de leve no ombro e tal. É de fibra de carbono, né, cara? Uma coisa bonita, retrátil e tal. O que eu fiz quando eu voltei para o Brasil? O que eu fiz? Eu fiz uma campanha, né, entre os nadadores para todo mundo trazer um cabo de vassoura. E com cabo de vassoura, estopa, fita, e fizemos a mesma coisa que os gringos estão fazendo lá fora. Entendeu? Não é ficar reclamando, não, cara. A gente não precisa ficar reclamando. Faz com o que você tem. E agradeça a Deus pelo que você tem. Agora, ficar parado quando não tem oportunidade não adianta. Não, sabe? Nesse projeto das meninas aqui de Itaperuna, nós começamos, não tinha raia, não tem raia ainda, não tem bloco, não tem material. Elas nadavam com o cabelo solto, eu postando na internet, as pessoas assim, essas meninas não tem touca, não? Eu falava, não, você não pode doar, porque a gente não tinha óculos, sabe? Até que a Fabiola Molina foi lá e nos doou os maiôs dela. Aí foi o César Cielo e deu uns óculos, deu umas pranchinhas, quer dizer, começamos, mas falta muito ainda, muito. Mas nós temos que meter a cara, senão a gente não sai do lugar. Exatamente. Lute com as armas que tem. E aí, galera, vamos se unir, trabalhar em rede, em conjunto, para todo mundo ganhar. Essa é a grande sacada. O pessoal do tênis de mesa está fazendo isso. O pessoal do tênis de mesa teve mais de 1.500 competidores agora no último evento, que foi um evento conjugado, realizado dentro do Centro Paralímpico, né, com os convencionais e mais com o pessoal paralímpico. Por isso, a gente vê o tênis de mesa num estágio que nunca teve, tanto no convencional, tanto quanto no paralímpico. Então, esse é um exemplo que a gente precisa muito prestar atenção. E uma coisa, quem é aqui de São Paulo, que eu tenho falado isso já desde o ano passado, tome cuidado que Constâncio Vaz Guimarães talvez não exista mais muito em breve, hein, galera? Então, vamos se unir para a gente poder ter isso, tá, gente? Notícia ruim essa. Notícia ruim. Talvez vire estacionamento. Existe uma grande polêmica aí, está em bastidores, mas vão ficar inteligentes. Mano, galera, olha, foi sensacional a live. Sensacional. A gente tem muita história ainda para falar. Mano, a gente tem 1 minuto e 30. Eu vou te deixar com 1 minuto para você dar sua última mensagem para a galera aqui se despedir. Galera, 19 horas a gente vai ter o professor Ken Soji, treinador da equipe juvenil do Clube Curitibano com a gente. E na quinta-feira, às 19 horas, Igor de Souza, Maratona Aquática. Muito obrigado, mano. Forte abraço. Muito obrigado. 1 minuto para você se despedir da galera, mano. Bom, primeiro, eu não consegui ver, não sei quem está me ouvindo agora, né? Mas, enfim, depois talvez eu fique sabendo, mas fica a minha mensagem aqui de esperança para todo mundo, de fé. Tem muito professor que me procura todos os dias, muitos estão sem emprego já. Não tenha medo, né? Crie novas oportunidades, use a sua criatividade, crie novos exercícios. Se possível, vai na casa do seu aluno, convida ele para voltar. Os proprietários, deem condições dos alunos voltarem sem pagar. Não sejam ambiciosos. Essa não é a hora de ganhar dinheiro, é a hora de você captar o público. Dá 1 mês para ele de graça, cara. Você não vai morrer por causa disso. Depois você vai ganhar depois, né? Você vai recuperar esse dinheiro. E os professores têm que usar a sua criatividade.
A minha área, eu não sei as outras áreas, mas a área da natação precisa se unir mais, os professores precisam ser mais unidos. Um tem que falar ajudando o outro. Não é um contra o outro, não. A gente tem que se unir, meu. Nós estamos na mesma, todo mundo no mesmo barco. Ninguém sabe mais do que ninguém, não existe